estudo da matéria é muito mais antigo do que nós imaginamos. A sociedade humana começou a pensar na matéria aproximadamente 2.400 anos atrás. E a partir daí que começou a se pensar no que constituiria toda a matéria do universo. Toda a matéria é composta pelos elementos químicos e sua combinação molecular. Sua diversidade tem esplendor na natureza e nas inúmeras possibilidades de composição de materiais para as mais diversas aplicações, a exemplo de medicamento, alimentação, novos materiais, ligas metálicas e energia. Mas afinal, qual é a menor parte da matéria? Tentando responder a essa pergunta, retornaremos para o século XIX com o estudo de Dalton. A teoria atômica de Dalton foi a primeira abordagem científica proposta para o formador da matéria, o átomo. Seu estudo foi fundamental para o desenvolvimento do conhecimento atômico, pois serviu de base para que outros cientistas conhecessem o átomo e suas características. Sua teoria apresenta muito mais postulados do que comprovações. Veja alguns deles. Dalton denominava o átomo como a menor parte da matéria. Os átomos são maciços e apresentam forma esférica, apelidado de bola de bilhar. Os átomos são indivisíveis e indestrutíveis. Um elemento químico é um conjunto de átomos com as mesmas propriedades, tamanho e massa. Já o modelo atômico de Thomson consiste em uma esfera carregada positivamente e que elétrons de carga negativa ficam incrustados nessa. Esse modelo foi apelidado de pudim de passas. Mais tarde, com novos experimentos, Thomson postulou que os elétrons estavam situados em anéis e esses se movimentam em órbita ao redor da esfera positiva. Entre os mais conhecidos e o mais relevante experimento de Rutherford está o bombardeamento de uma finíssima placa de ouro com um feixe de partículas alfa. Ao bombardear a placa, notou-se que a maioria das partículas do feixe de alfa passavam diretamente, assim como sugeria que fosse o modelo atômico de Thomson. Entretanto, uma quantidade muito pequena desse feixe era refletida a ângulos grandes. O elétron, em seu movimento orbital, emitirá energia na forma eletromagnética, pois está submetido a uma aceleração centrípeta. Essa emissão, pelo princípio da conservação de energia, faria com que o elétron perdesse energia cinética e potencial, caindo progressivamente sobre o núcleo, diferente de como foi na prática. A partir do experimento, Rutherford apresenta seu modelo atômico. Nele, o átomo consiste em um pequeno núcleo rodeado por um grande volume no qual os elétrons estão distribuídos. O núcleo carrega toda a carga positiva e a maior parte da massa do átomo. Devido ao modelo pudim de passas não interpretar os resultados do experimento de Rutherford, o recém-modelo estabelecido logo substituiu, e hoje em dia é considerado a base para o conceito de átomo. A partir da base estabelecida pelo experimento de Rutherford, Niels Bohr estabelece seu próprio modelo atômico. Postulados de Bohr. Os elétrons descrevem ao redor do núcleo órbitas circulares, chamadas de camadas eletrônicas, com energia constante e determinada. Cada órbita permitida para os elétrons possui energia diferente. Os elétrons, ao se movimentarem numa camada, não absorvem nem emitem energia espontaneamente. Ao receber energia, o elétron pode saltar para outra órbita, mais energética. Dessa forma, o átomo fica instável, pois o elétron tende a voltar à sua órbita original. Quando o átomo volta para sua órbita original, ele devolve a energia que foi recebida em forma de calor. O modelo atômico de Bohr é chamado por alguns de modelo semiclássico do átomo, pois agrega algumas condições de quantização primitiva a um tratamento de mecânica clássica. Existem nesse modelo questionamentos importantes, assim como veremos a seguir, do princípio da incerteza. Segundo o princípio da incerteza de Heisenberg, para encontrar a posição correta de um elétron, é necessário que ele interaja com algum instrumento de medida, como por exemplo uma radiação. A radiação deve ter um comprimento de onda na ordem da incerteza com que se quer determinar essa posição. Quanto menor for o comprimento de onda, maior é a precisão do local onde está o elétron. Quando se consegue descobrir
o provável local do elétron, esse elétron já não estará nesse local. Este princípio estabelece que é impossível conhecer simultaneamente e com certeza a posição e o momento de uma pequena partícula, tal como um elétron. Isso significa que não é possível saber a posição sem acabar perdendo a informação de velocidade e vice-versa. Bohr contraria esse princípio quando diz que podemos saber simultaneamente posição e velocidade do elétron. Já a dualidade onda-partícula proposta por de Broglie constitui uma propriedade básica da mecânica quântica e consiste na capacidade das partículas subatômicas se comportarem ou terem propriedades tanto de onda como de partículas. A proposta de Broglie foi relacionar os dois aspectos da natureza dualística da luz, utilizando combinações das expressões de Einstein e Planck, admitindo-se que um elétron tem propriedades ondulatórias de acordo com a equação de Broglie. Seu comprimento de onda depende da sua velocidade. De acordo com sua equação, todas as partículas deveriam ter propriedades semelhantes à das ondas. Entretanto, devido à massa dos objetos do nosso cotidiano ser imensamente maior que a constante utilizada, o comprimento das suas ondas são pequenos e desprezíveis. De acordo com o modelo atômico de Schrödinger, o elétron é uma partícula-onda que se move no espaço, mas estará com maior probabilidade no interior de uma esfera concêntrica ao núcleo orbital. Devido à sua velocidade, o elétron permanece dentro do orbital, assemelhando-se a uma nuvem eletrônica. Para tanto, são aplicados os mesmos números quânticos, que são códigos matemáticos que permitem que cada elétron seja caracterizado pela sua quantidade de energia. Essa caracterização de cada elétron no átomo é feita por números quânticos, principal, secundário, magnético e spin. No mesmo átomo não há dois elétrons com o mesmo número quântico